existem diferentes escolas de Feng Shui. Existem as escolas mais tradicionais chinesas, né? E existe vamos começar do começo, tá? O Feng Shui, ele é uma tradição milenar chinesa. São mais de 4.000 anos de estudos de como que o ambiente afeta nas nossas energias pessoais, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso desenvolvimento, na nossa autoestima, na nossa perspectiva, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, os chineses entenderam essa influência do ambiente ao nosso redor, da natureza e também da nossa casa. E aí, com isso, eles começaram a entender como manipular isso, como entender como que isso influencia na nossa vida e trazer isso, esse ensinamento, para a gente ter melhores resultados. E aí, com isso, os chineses, eles tinham essa tradição, só que isso era tipo um segredo de Estado. Só as pessoas muito ricas, só os templos, os reis, as pessoas que tinham muito poder, que conheciam essa técnica e utilizavam para se beneficiar cada vez mais, serem cada vez mais prósperos, conseguirem os resultados que eles queriam para a vida deles, né? Para o governo deles, para o império deles. E aí era tipo um segredo. E ele só era passado de pai para filho. Quando eles não estavam divulgando assim, como que era, como que funcionava, o que tinha que fazer para melhorar as energias do ambiente. Eles sabiam, mas eles só passavam de pai para filho e era uma coisa meio assim. Às vezes, o mestre de Feng Shui sabia as coisas e ia passar para o filho só quando ele estivesse lá prevendo que ia morrer, só que às vezes morria antes e acabava se perdendo esse conhecimento, né? Então, teve muitos conhecimentos que foram perdidos no meio do caminho, e aí o Feng Shui começou a se popularizar quando as pessoas começaram a entender que existia uma técnica de harmonização dos ambientes e se interessar por tentar aprender, se interessar em tentar desvendar o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo para ter tantos resultados positivos nas diferentes áreas. E aí, teve um mestre que se chama Thomas Lin Yun, tá? Ele é um mestre chinês, ele é nascido na China e ele descobriu a vida inteira, desde criança, ele estudou sobre isso para entender o conceito do Feng Shui, aprendeu, se especializou, se tornou um mestre de Feng Shui e na época de 1970, mais ou menos, ele veio para os Estados Unidos, ele trouxe esse ensinamento do Feng Shui para os Estados Unidos. Então, ele fundou uma escola de Feng Shui e ele trouxe para cá. Só que quando ele trouxe, antes do Feng Shui, ele era só na China. Só lá, é conhecimento dos chineses, aplicado só lá na China. E foi esse mestre que foi o responsável em trazer para o Ocidente, para o outro lado do mundo, esse conhecimento. Então, foi o Thomas Lin Yun. E é a escola dele que a gente aprende. E que eu ensino aqui para vocês. Então, ele trouxe para cá, e aí ele começou a ensinar nas faculdades dos Estados Unidos esse conhecimento. Só que, óbvio, a realidade da vida, das construções, da arquitetura aqui do Ocidente é muito diferente do Oriente. A nossa vida, a nossa cultura e até a nossa arquitetura é muito diferente de lá da China, né? Então, ele criou essa escola aqui e adaptou a realidade nossa daqui, tá? Então, por isso que existem diferentes escolas de Feng Shui e é por isso que é muito importante que quando você escolhe aprender sobre Feng Shui, você escolha uma pessoa. Por quê? Aqui eu ensino para você a escola desse mestre, do Thomas Lin, né? E aí, pode ser que você encontre uma outra pessoa na internet que fale sobre Feng Shui também. Só que essa pessoa ensina sobre o Feng Shui tradicional lá da China, né? Pelos motivos dela, ela ensina aquela outra escola de Feng Shui. E aí vão começar a confessar. Ela fala, use a bússola, porque a bússola você vai se orientar pelo norte da bússola. E aí você vai procurar a Bruna falando sobre bússola e não tem nenhum vídeo da Bruna falando sobre bússola. E você vai falar, meu Deus, mas não estou entendendo. Cadê, Bruna? Como que funciona a bússola? Eu vou falar, não tem que usar bússola. Aí você fala, mas eu vi a outra pessoa falando sobre bússola. Só que, na verdade, você está estudando escolas diferentes.
Então, por isso que é muito importante você se focar em uma pessoa só, em uma metodologia só. É igual você querer aprender, vou aprender um novo idioma. E aí você fala, aprender novo idioma. E aí você chega lá no YouTube, tem um falando sobre inglês e outro falando sobre francês. Daí você fala, merci, merci. Aí você chega para o professor de inglês, mas o que quer dizer merci? Daí o professor de inglês vai falar, não quer dizer nada, em inglês não quer dizer nada. Não, mas eu vi lá o outro professor falando, mas você está estudando línguas diferentes. Então, apesar de você querer aprender um novo idioma, você tem que decidir qual que é o novo idioma que você vai aprender, né? E aprender o Feng Shui também tem isso, tá? Então, existem diferentes escolas de Feng Shui e é muito importante que você defina um professor, uma metodologia, uma escola de Feng Shui. Eu escolhi estudar a escola do mestre Thomas Lin Yun, porque ela é a mais adaptada à nossa vida do Ocidente. A escola tradicional chinesa é ruim? De forma alguma, é excelente, mas ela é muito mais adaptada para a realidade dos chineses, para as arquiteturas, para as construções dos chineses. Então, para mim, no meu entendimento, quando eu tive que fazer essa escolha de qual escola que eu ia estudar, eu falei, vai ser muito mais fácil eu estudar uma escola que já é adaptada à realidade que eu vivo, à realidade do Ocidente, né? Da vida aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no lado aqui do Ocidente, né? Então, eu fiz essa escolha e é muito importante que você que está começando a aprender sobre Feng Shui também faça essa escolha. Escolhe um professor, escolhe uma metodologia e segue. Senão você vai acabar se confundindo no meio do caminho e você vai acabar meio se perdendo no meio do caminho, tá?